frase que nós usamos muito e usamos-la de uma forma muito positiva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Diz Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, vamos dizer juntos, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Alguém concorda que Ele é assim? Este aspecto é extremamente importante, porque ele é reconfortante. Só que há um ponto que nós não usamos. Há um aspecto que nós anulamos nesta afirmação. E esse aspecto tem destruído muitas vidas. E por isso que nós vivemos um cristianismo superficial, um cristianismo do vale tudo, um cristianismo do deixa andar, um cristianismo que gera um enfraquecimento do que é verdadeiramente a igreja no mundo. A igreja é para ser influência, pode dizer amém? A igreja não é para ser influenciada. A igreja é para ser a melhor instituição que o mundo jamais pode ter. E nós, quando afirmamos que Jesus Cristo é o mesmo, em Hebreus 13, 8 fala isso, e o texto de Hebreus, ele é um texto focado na nossa forma de nos relacionarmos com o próximo. Pode dizer amém? Porque, abra comigo Hebreus 13. Vamos namorar um bocadinho de Hebreus 13. Verso 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais, da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Olha o casamento, venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha, continua a falar da nossa relação com o próximo. Já reparou? Ainda não parou. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desamparei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. Não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Depois veio o célebre, o fantástico, o glorioso, o texto que todos gostamos, em nossa defesa. Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Jesus Cristo. Vamos dizer 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois continuamos a ler tanta coisa em relação ao próximo, também fala outras coisas. O verso 17, mais uma vez, falando dos nossos relacionamentos. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Quer dizer que ele estava numa situação impossibilitada de estar próximo de a quem anunciava esta epístola. Depois vem a seguir, isto é o último capítulo da epístola aos Hebreus, e continua a falar coisas maravilhosas e termina sempre numa relação com o próximo. Eu queria, irmãos, nesta manhã, trazer à consciência de algumas pequenas verdades. Deus não muda em seus princípios. Você concorda comigo?
O mesmo Deus de antigamente é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Muitos pensam que Jesus mudou, que o Evangelho mudou, que o século XXI é o século das profundas mudanças. Hoje há muitos doutrinários, muitos teólogos que acham que temos que fazer ajustes àquilo que são princípios bíblicos. Estamos numa época em que alguns pastores vão começar a ser presos, vão ser proibidos de fazer certas coisas, de dar certas mensagens, por causa da questão moderna, da questão do século XXI. Há as grandes mudanças do nosso século, as mudanças climáticas, as mudanças culturais. O mundo, em termos culturais, está a ficar completamente misturado. Qualquer dia não há cultura brasileira, não há cultura portuguesa, não há cultura chinesa, porque estamos a misturar. O mundo está a ficar misturado de uma forma que até as culturas têm o perigo de se perderem. Ali, olha, cultura alimentar, estas misturas modernas das comidas, enfim, coisas que saem completamente do padrão original, mas que também têm a sua cultura, a cultura moderna. Sobre as questões religiosas, sobre questões tecnológicas, sobre a inteligência artificial, sobre tanta coisa, a forma educacional, as mudanças de família. Está tão vulgar atualmente entender um casal de mulheres, um casal de homens, os meninos filhos chamam, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães. Hoje, culturalmente, o mundo está em grandes mudanças, mas nós gostamos de pregar este versículo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E gostamos de dizer isto para quê? Para dizer que Ele cura, para dizer que Ele salva, para dizer que Ele é o mesmo para resolver os nossos problemas, porque é isso que traz pessoas à igreja, para dizermos que Ele realmente é maravilhoso em perdoar, pois Ele ensina-nos a perdoar, muito mais Ele nos perdoa, porque nós gostamos de usar este texto em nossa defesa para defender os nossos pecados e os nossos erros. Para que os nossos falhas e pecados e erros e vícios tenham sempre uma possibilidade de dizer que Jesus é o mesmo, para estar sempre pronto a perdoar-nos quando erramos, quando falhamos, quando fazemos coisas erradas. E é verdade que Ele é o mesmo. É ou não é? Alguém discorda com o que eu estou a dizer? Só que isto é um lado perigoso. O lado perigoso de não ser a verdade plena. Mas Ele também é o mesmo para punir. Ele também é o mesmo para lançar no inferno. Ele também é o mesmo para trazer consequências sobre a tua desobediência. Ele é o mesmo que diz que os mentirosos não entram no reino dos céus e não entram. Ele é o mesmo que diz, como lemos há bocado, que a prostituição Deus o julgará. Ele é o mesmo para poder trazer sobre a nossa vida a consequência dos nossos atos. Mas esta parte nós não gostamos de ensinar. Esta parte não tem aplausos. Esta parte é condenatória. Esta parte é irritante e é melhor ir para uma igreja onde não haja isso. É melhor ir para uma igreja onde não ensinem todo o conselho de Deus, porque Ele é o mesmo que nos ensina para ensinar todo o conselho de Deus. E nós, igreja, temos de ter cuidado, porque se alguma coisa que Deus é o mesmo, Ele diz que no céu não entra ninguém com pecado. Só entra ex-pecadores. Não há como entrar. Há uma cultura também de ensino que diz que aqueles que são escolhidos e eleitos vão ser salvos, abdicando do nosso livre-arbítrio, abdicando da nossa escolha. Deus nos fará tudo para eu. Realmente, se fui escolhido lá antes da fundação do mundo, já Ele me conhece. E então não há problema. Eu posso viver como quero, embora também não ensinem bem isso. Eu vivo como quero, mas num dia da minha morte, porque fui eleito, fui escolhido, vou ser salvo. Há quem acredite nisto. Também há quem acredite que todo mundo vai ser salvo. Há cultura hoje evangélica, teológica, que ensina que independentemente das nossas ações, independentemente da nossa fé, independentemente das nossas práticas a qualquer nível, nós iremos todos ser salvos, porque Jesus na cruz salvou todos. Há culturas já teológicas assim,
que acham que todo mundo vai ser salvo. Abdicando também que a nossa fidelidade não tem qualquer valor porque todos vamos ser salvos. Podemos ter benefícios na terra. Podemos ser mais abençoados por ser fiéis. Meus queridos, Deus é o Deus do ontem, diga comigo ontem, o Deus do hoje e o Deus do eternamente. A Bíblia diz que Deus não muda. Em Malaquias 3 diz assim, todos conhecemos muito Malaquias, mas para aqueles que querem também não ser fiéis em determinada área, especialmente na área financeira, dizem que Malaquias era para o Antigo Testamento. Mas o Deus que eu conheço é do Antigo e do Novo, porque no Antigo ele não mudava, no Novo não mudou. Está bem? Este versículo é para o Novo. Ou seja, se Deus não muda, se Deus é o mesmo ontem, diga ontem, hoje e eternamente, significa que não mudou, nem mudará. Amém? Então nós temos que entender que toda a Bíblia, e também há culturas hoje teológicas que dizem que o Novo Testamento é para nós, o Antigo Testamento é para rasgar e deitar para o lixo, também há quem ensine isso, mas há uma, mesmo para esses que têm essa cultura teológica, eu quero te dizer que a Bíblia é um livro de princípios. Há também quem diga que o Éden é uma história, uma alegoria, uma história contada, que aquilo não aconteceu assim. É só uma história. Também há culturas assim que dizem, teológicas. Mas mesmo que fosse verdade, que fosse uma parábola, como Jesus ensinou, todas as parábolas têm uma cultura, que é a cultura do princípio, da verdade lá ensinada, da verdade que é irrefutável, da verdade que traz para a nossa vida princípios para nós vivermos. O que nos ensina o Gênesis, que o homem deve estar pronto a obedecer a Deus e que quando não obedece há consequências. Há ou não há? E a consequência vem lá revelada. E então, meus amados, independentemente de uma série de questões culturais, há uma questão que nós hoje temos que aprender. Deus não muda para abençoar, diga para quem está ao seu lado, Deus não muda a sua atitude para te abençoar, mas também não muda para fazer cair sobre ti, diga lá que a frase é comprida, sobre ti, as consequências dos teus atos. Esta parte muitos não ensinam, não gostam, porque não é popular, não atrai multidões. Vocês entendem? Vamos então ler Malaquias 3:5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, vamos dizer juntos outra vez, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não fostes consumidos. Deus fez uma promessa lá atrás e Deus vai permanecê-la. Mas, olha o que Deus diz, não é? Vocês não me temem. Temer não é medo, temer é respeito, é honra, é um sentido de reverência. E nós muitas vezes achamos que Deus vai mudar alguma coisa por nossa causa. O Deus que não muda em seus princípios pode mudar a sua posição em relação a ti. Agora parece uma contradição. Porque é que Deus pode mudar a sua posição em relação a ti? Porque Ele diz na sua palavra isso. E nós vamos ver. Então há uma condição para a nossa vida que é uma condição de princípios. Se eu vivo nos princípios, se eu obedeço a Deus, se eu caminho com Deus, se eu ando de acordo com as suas promessas, Deus disse lá a José, ele disse a José para ele continuar, para ele ter força, para ele se esforçar, ter bom ânimo, e eu te ajudarei. É disse ou não disse? Então, Deus disse isso a Josué, e Josué, para alcançar os benefícios que Deus lhe deu,
Josué 1 é claro, como está lá. Ele precisa de andar conforme a vontade que Deus mandou. O princípio é a obediência. O princípio é caminhar como Deus disse. Para que a posição de Deus em relação a ele não mude. O Deus que não muda, porque ele é imutável, diz a Bíblia que ele não tem sono, não tosqueneja, que Deus sempre está olhando para nós, que nós somos a menina dos seus olhos. Disse ele até para Israel, mas hoje somos a igreja, somos aqueles pelo qual ele deu a sua vida por causa de nós, para nos salvar. As promessas que Deus faz, os princípios das promessas, são os mesmos, mas o princípio da obediência também. E às vezes nós somos descuidados. Deus não muda em relação a ti. Ele tem uma promessa para a tua vida. O que é que ele nos ensina em Jeremias? Revela princípios que não podemos descuidar. E nós precisamos de ler Jeremias. Vamos lá para Jeremias, onde é que está? Ou melhor, em Jeremias, a Bíblia, Deus diz que não muda. Jeremias 18:7, abra comigo. Jeremias, Deus diz que não muda, a não ser que a sua posição. Estamos a ouvir? Deus não muda nos princípios dele, no caráter, na justiça, naquilo que ele é. Mas Deus pode mudar nas suas promessas em relação a ti. Alô? Vamos ler Jeremias. Jeremias 18 diz assim: no momento, 18:7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei. Deus está a dizer, eu mudarei de posição do mal que pensava fazer-lhe. Estamos cá? Deus muda a sua posição em relação àquilo que prometeu, destruir aquela nação. Aquela nação é prometido destruir-se e Deus muda a sua posição por causa do seu arrependimento. Aconteceu com Nínive. Não aconteceu com Noé. Não aconteceu com Sodoma e Gomorra. Prometeu destruir e destruiu porque não houve mudança. Mas olha o que Deus diz a seguir. No momento em que eu falar a uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Alô? Alguém entendeu o que leu? O Deus que não muda, ele muda em relação à promessa que te fez, se tu não mudares de postura, ou se tu te descuidares na postura que estás a ter em relação àquilo que fazes com aquilo que ele promete. Muitos acham que podem apanhar o comboio sempre que lhe apetece. Diga-me uma coisa, vamos falar aqui, de uma forma prática. Eu estou carregado de conhecimento de irmãos que me disseram frases como estas. Deus prometeu-me que ia fazer de mim algo. E alguns até falam que eu iria pelas nações, que eu iria não sei quê, que eu iria pregar e não sei o que mais, que me usaria de forma extraordinária. Só que passaram-se 20 anos e nada aconteceu. Sabe porquê é que não aconteceu? Porque você não obedeceu. Porque você fugiu daquilo que Deus prometeu, se é que prometeu. Eu vou partir do princípio que ele prometeu. Só que quando Deus promete e nós não caminhamos no sentido da promessa, nós perdemos o comboio. Por exemplo, falámos de Abraão, domingo passado. Foi domingo passado, falámos de Abraão. Ou não, foi há 2 semanas. Ou foi no domingo passado? Domingo passado, obrigado. Abraão, nós falámos que Deus prometeu quando ele tinha 75 anos. Deus mandou-o sair da terra onde ele estava e ir para uma terra que ele mostraria. Este texto dá para levar-nos a pensar, embora Abraão tenha cometido erros, mais tarde Deus cumpriu a promessa. Cumpriu ou não cumpriu? Mas a gente esquece que Abraão saiu da terra dele e foi para a terra que Deus mandou. Ele não foi totalmente desobediente, ele falhou, ele teve uma falha de percurso, tal como todos nós temos.
Agora, se Abraão não tivesse saído da sua terra, não tivesse largado a casa de onde ele vivia, ele não teria visto a promessa. Porque Deus não muda em relação aos seus princípios. O que é verdade ontem é verdade hoje. Não muda. Nós mudamos, mas ele não. Então ele diz aqui em Jeremias que se ele promete bênção e se nós nos afastamos, perdemos a bênção. Mas há uma coisa que muitos crentes acham. Deus prometeu há 100 anos atrás e vai cumprir. Mas Deus pode não cumprir, porque tu também não fizeste a tua parte. Se eu perder o comboio, se eu quero chegar a Lisboa às 7 da noite e o comboio sai daqui às 3 da tarde e eu perdi o comboio, acabou, aquele já não apanho. Ou não? Se Deus... eu casei com a mulher que Deus me deu. Se tu casaste, tens que ir até à morte com ela. Ou não? Agora arranjei outra que é mais espiritual. Esquece. O teu erro já começou ou no início ou agora. Pastor, Deus falou-me que eu devia ter ido para a Amazónia pregar aos índios. E ainda foste porquê? Já perdeste o comboio. Olha, fala aos portugueses já que estás em Portugal. Mas esquece, perdeste o comboio. Vocês acham que Deus é totó? Não é, não. Totó és tu. Pensar que Deus é teu criado. Pensar que Deus não se esquece das tuas falhas. Ele esquece, mas é preciso arrepender-nos. Deus esquece os meus pecados, mas é preciso haver genuíno arrependimento. Porque Deus não muda. Muda em relação à posição que tomou contigo. Prometeu-te algo que tu não quiseste tomar posse. Perdeste essa oportunidade. Muitos acham que podem apanhar o comboio 20 anos depois, mas não apanham. Muitos acham que aquilo que foi ministrado há muitos anos atrás ainda se cumprirá na sua vida. Deixe-me dizer-lhe que pode não acontecer. Eu vou-te ensinar hoje qual é a posição certa em relação aos teus erros, em relação àquilo que devias ter feito e não fizeste, em relação à oferta que devias ter dado e não deste, em relação àquilo que Deus te mandou fazer e não fizeste. É arrependimento. Não há outro caminho. É dobrar os joelhos no chão e dizer: papai, eu falhei há 20 anos atrás. Eu errei contigo. Eu sei que já não sou digno. Irmãos, permitam-me dizer-lhe, o filho pródigo recebeu a casa do pai. O filho pródigo foi reconhecido como filho, mas a herança perdeu-a. Alô? Perdeu-a. Não a voltou a ter. Mas você tem que entender o que é que aconteceu. Nós muitas vezes achamos que há sempre a oportunidade por causa do Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. O Deus do amor, do perdão, da restauração, sem dúvida que é. Mas o Deus que também diz basta, também diz basta. A Bíblia mostra sobre Jacó. Pense comigo, é o mesmo ou não é? Deus, é? Jacó perdeu a herança. Ele trocou aquilo que era espiritual por um prato de comida. E se você ler o que acabámos de ler de Hebreus, você vai ver que anda gente metida em manjares, que vendem-se aos manjares, aos almoços, aos jantares, aos amigos, a isto, aquilo. Há pessoas que trocam o que é espiritual por coisas materiais e até por petiscos, por comes e bebes. E isso é um sinal dos últimos tempos. Porque a Bíblia diz: nos últimos tempos comerão, beberão, casarão, dar-se-ão em casamentos, construirão. Nunca se construiu tanto como nos nossos dias. E também, olha, irmãos, não é os terremotos que me assustam. É a inércia da igreja que me assusta. É a inércia, é a falta de apetite de buscar Deus. É a apatia, a indiferença àquilo que é espiritual. Também não quero uma igreja fanática. Eu quero uma igreja bem disposta. Eu sonho com uma igreja feliz. Sonho com uma igreja que gosta de comer, gosta de beber, gosta de passear, gosta de brincar. Não quero uma igreja de santarrões farisaicos. Não. Mas não é uma igreja a pecar que Deus quer. Jacó perdeu a herança.
por um prato de lentilhas. Será que não perdeste nada já por causa de um prato de lentilhas? A Bíblia diz que ele buscou arrependimento e não encontrou. Sabe porquê é que ele não encontrou? Porque o comboio que ele perdeu já não pôde encontrar. Já tinha passado. Queridos, eu não quero que saias daqui sem fé, sem esperança, achando que acabou a tua vida. Não! Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Mas Deus é justiça. O efeito da cruz, a salvação, a oportunidade de receber perdão e salvação é para todos e em todo momento. Pode dizer amém? Mas aquilo que Ele te prometeu para tu fazeres que não fizeste, aquilo que Ele prometeu dar-te que tu não tomaste posse, aquela coisa que Ele te pediu, dá-me, filho meu, e não deste, foi-se. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo para tomar decisões importantes. Eu dizia e digo muitas vezes, há momentos na nossa vida que é o momento de risco. Abraão correu o risco de sair da sua terra, de vir para uma terra que não sabia qual era. Abraão correu riscos enormes. Davi correu um risco enorme. A hora de Davi mostrar que Deus era o Deus de Israel, não foi a hora quando ele estava lá junto das ovelhas do papai. Não era essa hora que ele ia mostrar a Israel. Nem era a experiência que ele teve com Deus que fez a diferença. Porque a tua experiência pessoal com Deus é para fortalecer a tua fé, a tua convicção de que Deus é Deus. Mas a experiência de tu mostrares a tua fé diante dos outros, essa faz a diferença. Davi, ele, quando chegou diante de Golias, ele não foi com armas, não conseguiu levar a armadura do rei, porque ele era pequeno, mas ele conseguiu levar a sua fé. Ele conseguiu levar a sua coragem. Ele conseguiu levar a sua ousadia. E ele conseguiu levar a sua experiência de vida. Que é isto que nós levamos. Anote que isto é muito importante. A minha experiência de vida gera em mim capacidades. Hoje podemos ser licenciados com base na experiência de vida. Uma pessoa que vá para a universidade com 40 anos, eles vão pedir um relatório da sua experiência. Hoje faz o 12º com base nas competências adquiridas ao longo da vida. Essas competências dão-nos capacidades. Uma pessoa que viveu numa fábrica a fazer determinadas coisas, deu-lhe competências. Uma pessoa que é marido, tem filhos, que lutou para ter uma casa, que aprendeu a fazer agricultura, gerou competências. Davi adquiriu competências quando estava só com as ovelhas do papai, Jessé. E essas competências se revelaram. Ele adquiriu competências da presença de Deus porque ele buscava Deus enquanto tomava conta das ovelhas. Ele adquiriu experiência pegando em pedras para afastar animais. Ele adquiriu experiência de algo grandioso que pegou naquilo e disse: aquele incircunciso, um homem não convertido, Golias, grande, é tão grande que eu não vou falhar a pedrada. Ele adquiriu uma capacidade de atirar a pedra. Ele podia ter a melhor pontaria do mundo, mas se ele não tivesse uma experiência real com Deus, ele não enfrentaria o Golias. Mas ele disse: vens a mim com armas, vens a mim com todo o tipo de armamento, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E pegou nas pedras, escolheu as que ele achou melhores e mandou a pedrada, acertou na cabeça do bicho. Ao acertar na cabeça dele, pegou na própria espada dele, porque nem isso parece que ele levou, e a espada devia ser tão pesada que ele deve ter que pegar assim, e cortou-lhe a cabeça, cortou-lhe o pescoço. A hora dele mostrar a sua fé, a sua coragem, as suas capacidades, era aquela. E nós falhamos muito nesta hora. Deus manda-nos fazer algo do qual não temos coragem.
Deus manda-nos tomar decisões dos quais não temos capacidade emocional para as fazer. Por isso que nós não as fazemos, porque nos falta essa coragem. Adquirimos experiência para fazer, adquirimos capacidade para fazer, mas o nosso emocional está em baixo. Eu volto a lembrar, a cruz é salvação. Jesus salvou e está pronto a salvar. Aceitamos Jesus, recebemos-lo como Senhor e Salvador, arrependemos-nos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e deixamos Deus guiar a nossa vida ou entrar em nosso coração. Passamos a ser salvos. Isso, até na hora da morte, funciona. Alô? Na hora da morte, todos podemos ser salvos. Se arrependermos dos nossos pecados, se reconhecermos quem é Jesus e dissermos, Deus entra na minha vida, eu garanto-te que Ele não rejeita ninguém. Mas perdeste o comboio da tua vida. Aquilo que Deus quis fazer em ti e através de ti, tu perdeste. E isso, meus amados, eu quero que nós possamos perceber o que é que Deus quer de nós. Recebemos promessas especiais? Alguma promessa que consideramos que foram para nós, podem não acontecer mais. Hebreus 3,7 diz, portanto, Hebreus 3,7 diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Quando se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Deus é Deus claro. O Deus do Antigo é do mesmo do Novo Testamento. Se ouvires a sua voz, não feches o teu coração. Não bloqueies o projeto de Deus para a tua vida. Tudo nos é lícito, diz a Bíblia, mas nem tudo nos convém. Estamos debaixo da graça, mas não usemos da graça para dar ocasião à nossa carne. Igreja, nós fomos chamados para influenciar esta geração que nos rodeia. Nós fomos chamados para olhar para esta geração, amá-la, cuidar dela, protegê-la. Há dias eu disse aqui de uma forma perigosa, eu às vezes digo coisas perigosas, mal explicadas, podem dar heresias. Que Deus tanto considera errado o pecado, um homicida, um bandido, um ladrão, como considera pecado uma prostituta, um gay, um homossexual, qualquer outro pecado, ou a mentira. Ambos os pecados nos levam para o mesmo sítio. Ser mentiroso, que parece uma prática normal, está no mesmo peso de condenação que ser homicida. Ser murmurador, veja, uma pessoa que espalha contenda entre irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina. Você está cá? Espalhar contendas é criar intritos, criar guerrinhas, andar aqui com diz que faz que faz, fazer divisões, fazer isto, fazer aquilo. Aquelas pessoas muito boazinhas que vêm até nós e nos abraçam, nos achegam com carinhos, mas por trás nos apunhalam. Deus diz que abomina essa gente. Então, mentir é o mesmo pecado que roubar. Espalhar contenda entre irmãos, destruir amizades, criar intrigas, é o mesmo pecado que qualquer outro. E lógico,
Imagine que temos um casal homossexual dentro da igreja. Imagine. Ele vai se sentir magoado com estas palavras. Mas aquele que é mentiroso não se sente magoado. E pior, nós, igreja, consideramos aquele casal homossexual ou aquelas senhoras lésbicas vergonhosas para a nossa geração, quando para Deus são iguais. Tu que andas na igreja, que dás o dízimo, que mentes, que roubas, enganas, falcatruas, crias divisão, crias separação, tu és um santo. Mas vais para o inferno como o outro, se não te arrependeres. Você está cá. Eu não me importava ter uma igreja cheia de homossexuais, cheia de bandidos, cheia de ladrões e mentirosos, declarados mentirosos. Ó pastor, eu sou muito mentiroso. Eu digo assim, bem-vindo. Mas vais deixar de ser. Em nome de Jesus. Obrigado, Danilo. É no nome dele, não é no meu. Oh, irmão, porque repara, nós temos pecados nas igrejas que as aceitamos muito bem. Aquele irmão que não é fiel no dízimo está com dificuldade. Mas o Deus do princípio diz em Malaquias que quem não dá o seu dízimo ao Senhor, quem crê na palavra de Deus, que o gafanhoto vem para comer. Mas nós somos tão bonzinhos que depois vamos lá dar de comer. Devíamos deixar passar fome. Porque Deus diz que Ele vai ter o gafanhoto. Diz ou não diz? E nós vamos lá socorrer o nosso querido. Por causa do nosso amorzinho. Deus diz que vai vir. Mas Ele promete. Olha o outro lado. Se tu fores fiel, não te desampararei. Nunca vi o justo mendigar o pão. Só que nós queremos o Deus do princípio só para o que nos dá jeito. Para aquilo que nós gostamos. Para nós, o Deus de Israel perdoa os nossos pecados. Nossa mentira. Andarmos a bater na mulher, a ofender a esposa. A roubar. Quantos irmãos aqui já vos deram troco a mais? Alguém já vos deu troco a mais? Bolas, nunca... Eu não vou perguntar quantos ficaram com ele. Porque eu tenho a certeza que não digo dos que estão aqui. Que muitos crentes fingem que não veem. Eu às vezes arrependo-me de contar o dinheiro. Porque estava lá uma a mais. Porque se eu não visse, era inocente. Já me aconteceu. Pessoas a pagarem-me e tinham uma nota a mais. Uma de 100, uma de 20, uma de 50. E eu digo assim, gaita, não devia ter contado o dinheiro. Devia ter confiado em si. Que assim depois não dava por ela. É ou não é? Mas se tu viste que está a mais, tens que devolver, se não és ladrão. Com todas as letras. Ladrão. Diga-me uma coisa. Uma pessoa que faz horas de trabalho, por exemplo, imagina, vai trabalhar para o nosso amado aqui fazer umas horinhas. Fez 7 horas e disse que fez 8. É ladrão ou não é? É ladrão. Se fez 7 e cobrou 8, é ladrão. Se fez 7 e cobrou 6, é uma bênção. É uma pessoa maravilhosa. Vale mais pecar por excesso de zelo do que o contrário. Porque depois vais dar o dízimo do que roubaste. Ai, mas eu dou o dízimo do que roubo. Quem é que já viu aquela série, como é que se chama a série brasileira? Sintonia. Os bandidos dão o dízimo do que roubam. Igreja boa. Eu também não rejeitava. Se algum bandido vier aqui trazer 1 milhão de euros, pode deixá-lo, que eu não lhe dou depois. Vai para a igreja. Mas vai ser salvo por causa disso? Não. Queridos, ouçam. O Deus que ama a pessoa que tu és, errada em muitas áreas, é o mesmo Deus que ama a outra muito errada com outros pecados diferentes dos teus. É a mesma. E eu queria muito que vocês entendessem isto nesta noite, nesta manhã. Ele é o mesmo para escutar a nossa oração. Diga comigo, Deus ouve a minha oração. Ele é o mesmo para perdoar os teus pecados. Ele é o mesmo para restaurar a tua vida e a tua saúde. Mas Ele também é o mesmo para
ajudar os outros. Aqueles que tu não gostas. Aqueles que tu não aprecias. Hã? Olha, os improváveis. Ele é o mesmo. Para ajudar os improváveis. Eu gostava de ver Jesus nos nossos dias a pregar para esta geração. Eu gostava de ver o Evangelho. Imaginemos Jesus hoje, na Terra. Vamos fazer um exercício mental. Jesus vinha da minha querida esposa. Ela era a Maria, Isabel Maria. Em vez de ser Maria, ela já é a santa pelo nome. Escolhi a Isabel há 35 anos atrás. Isabel, salve a graça, tu és a mais bela das mulheres. Vai gerar-se em ti um filho maravilhoso chamado Jesus Cristo. Mas eu ainda não conheci o Paulito. O Paulito ainda não teve relações sexuais comigo. Não é preciso. O Espírito Santo vai lançar e vai gerar em ti e vai nascer o Salvador. E, entretanto, eu tinha o Rodolfo, tinha o Pedro, passado uns tempos. Só que o José era melhor que eu. Teve meninos, meninas, irmãos, irmãs. A gente só conseguiu 2 rapazes. E assim um bocadinho feios, não é? E então, lá veio. E Jesus caminhava. Agora tinha 30 anos. E Jesus chegava aqui a Aicir, não é? E pregava para nós uma palavra. O que é que Jesus diria à gente? Chegava ali fora... Ia a uma parada gay. Será que ele ia a uma parada gay falar do seu amor? Ia? Eu acho que ia também. Será que ele ia ali aos jovens que se estão a drogar? E será o que é que ele diria para aqueles jovens que se drogam? Será que ele ia a uma prisão visitar os presos? Que ele mandou-nos visitar os presos. Mandou ou não mandou? O que é que ele faria com eles? Sério, o que é que ele faria? Que mensagem Jesus traria para esta juventude que está aqui, para os pastores dos nossos dias, para os irmãos dos nossos dias? Que mensagem ele traria? Pense nisso. Eu vou lhe dizer o que é que ele faria. Faria tudo o que fez adaptado aos dias de hoje. Salvaria bandidos, salvaria prostitutas, salvaria todo o tipo de pessoas certas e erradas, daria amor a todos os que precisam e daria paulada a quem também precisava. Todo aquele que viesse justificar-se, dizendo eu fiz isto, por exemplo, chegava a Aicir e chegava ao pastor, ou a mim mesmo, irmão, Jesus, eu estou aqui há 25 anos, não vens aqui dar lições a mim. Eu era capaz de ser esse bruto, não é? Então vens agora dizer que eu devia de fazer isto ou aquilo? Podia dizer-me, podia ou não podia? Chegava ao pé daquele irmão, olha, você está aqui na Aicir, assim como a Corine está ali, desde o início. O que é que tens feito para ganhar esta cidade? Chegava ao pé dos irmãos novos, este querido está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E Jesus perguntou, o que é que andas à procura? O que é que tu queres? O que é que precisas? Diria ou não diria, provavelmente? Porque ele conhece, eu não sei nada daquele homem, eu não sei nada deles. O que eu sei é muito pouco, e aqui o Mateuzinho já conhece há tantos anos. Conhece alguma coisa dele, mas ele conhece tudo. Vocês não é? Jesus diria tu que precisas de ouvir. Jesus não ia dizer o que tu queres ouvir. Jesus nunca disse o que tu queres ouvir. Jesus hoje está a dar uma mensagem que tu precisas. Esta não é para mim, é para nós todos, é para mim inclusive. Vamos lá para cima, vamos terminar. Vamos ficar de pé. Eu não sei o que é que tu aprendeste hoje. Há uma coisa que tu não vais esquecer. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não muda os seus princípios. Não muda por tua causa. Mas ele pode mudar a sua posição
em relação a ti. Ele prometeu-te algo que tu não obedeceste. Havia um percurso para alcançar a promessa. Se tu não seguiste esse percurso, pode ainda haver uma nova oportunidade, mas pode não haver mais nenhuma oportunidade. Você está cá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Deus, eu acho que todos podemos dizer, os que estão online, os que irão ouvir esta meditação mais tarde, podemos perguntar, Deus, perdoa. Podemos dizer mesmo, Deus, perdoa-me. Tantas vezes tenho falhado. Tantas vezes tenho saído dos objetivos que tu tens para a minha vida. Deus, me ajuda, restaura-me, liberta-me, faz com que eu possa ver mais uma vez aquilo que tu queres para a minha vida. Fecha os teus olhos. Diz, Deus, ajuda-me, socorre-me. Há um exemplo de princípios na Bíblia de um homem que sobe ao templo e ora e diz a Deus, dou-te o dízimo de tudo, jejuo 3 vezes na semana, não sou como aquele publicano. Vai o publicano e clama por misericórdia e diz que não é digno de nada, e a Bíblia diz que o publicano saiu restaurado, justificado, e o outro não. Isto nos ensina que nós precisamos de reconhecer o nosso estado, precisamos de ver como estamos, precisamos de nos aproximar de Deus, precisamos de nos humilhar diante dele, precisamos de dizer, papai, tem misericórdia de mim, papai, socorre-me, ajuda-me, liberta-me. Pai, em nome de Jesus, hoje eu não quero que tu saias sem esperança deste lugar, porque aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Ele está aqui para te socorrer. Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureças, não feches. Se pede socorro, Senhor, ajuda-me, liberta-me, restaura-me, perdoa-me. Pensa em Deus, o Deus que quer habitar a tua vida, o Deus que quer viver no teu coração, o Deus que te ama, o Deus que morreu na cruz do Calvário por ti. Ele está neste lugar para te socorrer, para te ajudar, para te transformar numa vida cheia da sua presença. Vamos levantar nossas mãos e vamos juntos fazer uma oração em coro. Tu que estás online, ora connosco também. Vamos orar juntos. Pai, nesta manhã eu te quero agradecer, porque realmente és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. És o mesmo também para cumprir as promessas, até para cumprir aquilo que eu não quero por causa dos meus pecados. Mas também és o mesmo para perdoar os meus pecados, para me dar uma nova oportunidade, para restaurar a minha vida, o meu ministério. Oh Deus, inunda o meu coração com a tua presença, restaura-me, cura o meu coração, cura a minha família, cura a minha mente, liberta-me dos vícios, do pecado que tão de perto me rodeia, e ajuda-me a ser um homem, uma mulher guiado pelo teu Espírito, e nestes dias que vivemos eu possa ser luz, eu possa ser sal, eu possa refletir a tua imagem, e por minha causa almas sejam salvas. O Evangelho será pregado ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, por onde quer que eu andar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha vida. Eu rogo que me limpes de tudo o que está mal.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.